Obrigada, Excelência. Renovando os cumprimentos a todos, aos funcionários, a todos os desembargadores. Excelências, esse caso em mesa nos conta os autos que o paciente, a Polícia Civil, recebeu uma denúncia de que alguém estaria atirando naquela comunidade e se deslocou até o local. Chegando ao local, existiam pessoas na calçada e a polícia adentrou na residência do paciente, ocasião em que encontrou uma arma de fogo lá e foi conduzido o paciente e sua esposa até a delegacia. Durante a audiência de custódia, a esposa do paciente, que estava gestante de poucos dias, tinha ganhado neném há poucos dias, foi liberada pelo magistrado. E o paciente acabou tendo sua prisão convertida em privativa. Excelências, quando o juiz plantonista homologou o ato flagrancial e converteu a prisão preventiva, ele não concedeu a liberdade ao paciente por existir antecedentes criminais e entendeu estar caracterizado o risco à ordem pública. Há nessa Câmara julgados, inclusive da lavra do desembargador Sérgio, que diz o seguinte, abro aspas, falta na decisão vergastada, fundamentação concreta quanto ao periculum libertatis, que enseja revogação do decreto preventivo com a concessão da ordem requestrada mediante imposição de medidas cautelares diversas previstas no 319.1. Essa decisão foi julgada no dia 7 de dezembro de 2022, no HC 063-899270 de 2022. E ele é um caso bem parecido com o caso em concreto, desembargadora Vanja, por quê? Observa-se que o juiz originário, ele fundamentou a necessidade da medida cautelar extrema na garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, conforme se observa na decisão que decretou a preventiva. E o caso em concreto, ele se assemelha por quê? Primeiramente, no que se refere ao fumus comitte delicti, enquanto provável ocorrência de um delito e pressuposto de que qualquer medida cautelar coercitiva no processo penal, verifica-se que o magistrado ele apontou indícios de autoria de materialidade delitiva de outros processos, visto que o presente nem tinha se iniciado ainda. Contudo, em relação ao periculum libertatis, também o juízo ACO, ele ressaltou a necessidade da segregação, também como garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, motivando em razão de que o paciente teria antecedentes. Desembargadora Vanja, a argumentação utilizada pelo magistrado plantonista de que não seria possível a substituição da preventiva em razão de possuir antecedentes, ele não merece prosperar, uma vez que os demais processos a que o magistrado apontou, não consta nenhum decreto preventivo ou medida cautelar imposta ao paciente. Assim, desembargador Eduardo, se conclui que uma possível periculosidade, um resguardo, evocando outras ações penais, ante a inexistência e resguardo de outras ações, sopesa um grau de imposição máxima e periculosidade ante a outras ações. Lembrando que o caso em mesa é um porte de arma e que ainda se verificará se houve legalidade em adentrar a residência, se a arma era dele ou não. Então, vale salientar que o crime ainda é um crime abstrato, não foi cometido com grave ameaça, a arma não estava em poder dele, estava dentro da residência, e o que demonstra a utilização da súmula 8, ou seja,
do TJ, ou seja, a simples referência à gravidade abstrata do delito constitui circunstância genérica que não deve ser considerada isoladamente para a demonstração da necessidade da decretação da prisão cautelar. Ademais, e por outro lado, a imposição de medida cautelar ela não depende da prova da materialidade nem dos indícios de autoria. Isso aí depende para a apresentação da denúncia, excelências. Assim, desse modo, a defesa vem requerer que a ordem seja conhecida e, na sua extensão, concedida para que o paciente possa responder em liberdade até o seu trânsito em julgado, com ou sem a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, que existem 9 à disposição de vossas excelências, que garantem não só a ordem pública, como a aplicação da lei penal. Com a defesa se manifesta. Muito obrigada. Obrigada, doutora Edirlândia, e eu passo a palavra para o doutor Sávio Amorim. O Ministério Público, ao divisar a decisão judicial de primeiro grau, ressalta a Vossas Excelências um trecho onde diz respeito ao seguinte: o autuado apresenta antecedentes criminais por prática de graves delitos de roubo, inclusive latrocínio, inclusive ostentando condenação criminal em fase de execução. Creio que isso é o bastante para que a ordem seja denegada, Excelência, conforme parecer já acostado aos autos. Obrigada, doutor Sávio. E eu vou aqui fazer um pequeno encaminhamento, antes da leitura da proposta de emenda, para esclarecer, porque, doutora Edirlândia, eu parabenizo Vossa Excelência, assim como fez o desembargador Benedito Helder, de fato, Vossa Excelência se empenha e faz a sua sustentação com muita coragem, com muita veemência, e tem o poder de síntese, e é muito eloquente, né? Além de ser convincente. Então, ouvindo Vossa Excelência, se a gente realmente não estivesse com o processo, seria difícil uma decisão contrária. Mas, infelizmente, doutora Edirlândia, o que Vossa Excelência diz em relação à falta de argumentação do juízo, o que eu tenho aqui, como muito bem leu o doutor Sávio Amorim, e eu vou ler um pouco mais da decisão, é justamente no sentido contrário. E o juiz, na decisão, ele diz, vou ler pequenos trechos, ele diz o seguinte: ao compulsar os elementos informativos probantes dos autos, é de observar que o autuado apresenta antecedentes criminais por prática de graves delitos de roubo, inclusive latrocínio, inclusive ostentando condenação criminal em fase de execução, circunstâncias estas que indicam que o agente vive da prática reiterada de condutas ilícitas criminosas, a caracterizar o evidente risco de reiteração criminosa caso o agente seja posto em liberdade, a justificar com isso a prisão preventiva na medida em que a segregação objetivará a garantir a ordem pública. E aí ele segue, vou ler outro trecho. Pois o agente, em concurso com sua companheira, portava arma de fogo 9 milímetros, com numeração suprimida, mais 2 carregadores com 20 munições, bem como porque, segundo os policiais, há suspeita de que o agente teria efetuado disparo de arma de fogo por envolvimento dele em disputa entre facções criminosas, com invasões de domicílios de populares por criminosos, circunstância essa que, no caso, demonstram a gravidade concreta das condutas delitivas. E aí ele segue mais, um outro trecho aqui. Principalmente verifica-se que o denunciado registra outros processos. Não, desculpem, essa daqui é uma menção, já no próprio voto do processo que que ele está implicado. Registra outros processos criminais, vide certidões de antecedentes, processo principal, já possuindo, inclusive, prisões anteriores referente ao mesmo fato típico, objeto desta investigação. Fato este que corrobora para o entendimento típico,
o entendimento de que tem inclinação à criminalidade violenta. Já é um outro juiz que faz essa avaliação, demonstrando periculosidade social e real possibilidade de que solto volte a cometer outras infrações penais graves. Portanto, eu acho que a decisão ela fica realmente embasada para a denegação do right, e é nesse sentido que eu encaminho o voto pedindo licença a Vossas Excelências para ler apenas o caput da ementa. Habeas corpus, porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Artigo 16, parágrafo 1º, inciso 4º da Lei 10.826. Ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo. Inocorrência. Decisão plenamente fundamentada na garantia da ordem pública, fumus commissi delicti e periculum libertatis. Demonstrados. Paciente que responde a outro processo criminal, súmula número 52 do TJCE. Gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva que revelam a insuficiência e a inadequação na aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e relevância de condições pessoais favoráveis, habeas corpus conhecido e ordem denegada. É como voto, e votam comigo o desembargador Eduardo Costa Fábio e o desembargador Benedito Helder. Desembargador Eduardo, como vota Vossa Excelência? Obrigado, senhora presidente. Ratifico o voto provisório no sentido de acompanhar na íntegra o judicioso voto proferido por Vossa Excelência. Obrigada. Desembargador Benedito Helder. Pois não, senhora presidente, eu acompanho o brilhante voto de Vossa Excelência. Muito obrigada, e eu anuncio a decisão. Por unanimidade, ordem denegada. Seguimos para o número 8 da pauta, que é o T73 do roteiro. Doutora Adirlândia continua conosco. E o habeas corpus 064119772, da relatoria do desembargador Eduardo Escossa Fava. Desembargador Eduardo, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senhora presidente. Eu vou fazer aqui um questionamento à doutora Adirlândia, porque é o seguinte, essa operação Caça-Poeira, que aqui é outro caso da operação Caça-Poeira, tá? Houve aqui, nos julgamentos anteriores que foram anunciados, e me reporta aqui ao habeas corpus 064-0269-2024-2022, apesar de a Câmara ter denegado a segurança, concedeu de ofício uma ordem para que todos os encarcerados da operação, a prisão de todos os encarcerados seja revista pelo juiz de lá, no prazo de 90 dias. Eu não sei se a doutora mantém o entendimento da sustentação oral, porque o voto vem no sentido de manter a segregação, mas determinando que o juízo de origem revise todas as prisões provisórias decretadas na citada operação no prazo de 90 dias. Assim, também nós fizemos, inclusive, recentemente, no que diz respeito à operação Anulare. Então, já foi deferido, tá certo? Então, a VEDOC lá vai ter que revisitar todas essas prisões, para evitar essa repetição de habeas corpus aqui, tá bom? Eu não sei se a doutora insiste aí. A proposta é nesse sentido, inclusive esse processo já foi julgado nessa sessão, habeas corpus. Concordo. Pronto. Então, dispensa, então, a sustentação. Doutor Sávio, insiste na sustentação ou dispensa? Não, Excelência, agradeço. Então, senhora presidente, posso proceder à leitura do projeto de emenda? Está desligada aí, doutora. Desculpa de novo. Eu vou passar a sessão todinha pedindo desculpa. Tá, eu vou só por favor, desembargador Eduardo, faça a leitura do seu projeto. Eu vou só pedir um pouquinho de compreensão aos eminentes pares para só ler esse parágrafo aqui. Pois não. E trata exatamente dessa determinação, concessão de ofício da ordem de habeas corpus. Por oportuno, menciono que, objetivando resguardar o cumprimento do devido processo legal e destacando que a norma do artigo 316, parágrafo 1 do Código de Processo Penal recrudesce a exigência de observância da duração razoável do processo e auxilia com um parâmetro objetivo a análise, no caso concreto, de eventual violação do princípio da razoabilidade,
possuindo o juiz originário um olhar mais acurado e minucioso para a reavaliação em concreto de cada situação isoladamente, determinei nos autos habeas corpus 064, 02, 69, 24, 2022, 806, 0000, também apreciado na presente sessão de julgamento, que a autoridade coatora, juiz de direito da Vara de Delitos e Organizações Criminosas da Comarca Fortaleza, proceda com a reavaliação individual de todas as prisões de réus atualmente encarcerados no contexto da Operação Caça-Poeira, no prazo de 90 dias e nos termos do supracitado artigo 316, com cientificação daquela decisão, os juízes que compõem o respectivo colegiado, para que, inclusive, comunique a esta Câmara de forma imediata o cumprimento da determinação. Então, vou aqui apenas proceder à leitura do projeto de emenda. Direito penal e processo penal, habeas corpus, operação caça-poeira, organização criminosa, tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico ilícito de drogas, prisão preventiva. Excesso de prazo na formação da culpa, análise global dos prazos, inexistência de desídia do juiz impetrado, da defesa, da acusação ou das autoridades estatais como um todo. Aplicação da súmula 15 do TJCE, complexidade do feito, quantidade de crimes de difícil apuração, 3, pluralidade de réus, 23, múltiplos causídicos, numerosas testemunhas, necessidades de desmembramento da ação penal originária, sucessivos pedidos de relaxamento / revogação da medida cautelar, bem como outros fatores que acarretam maior dilação temporal. Audiência de instrução marcada para a data relativamente próxima, 17 de 5 de 2023. Interesse processual na não revogação da segregação, andamento processual com curso regular, ausência de ofensa ao princípio da razoabilidade. E aqui, apenas para fechar, também falo sobre as condições pessoais, ordem conhecida e denegada com envio de recomendação colegiado coator, que é exatamente a questão da concessão da ordem de ofício. É o voto, senhora presidente. Obrigada, desembargador Eduardo Costa Fava. Votam com Vossa Excelência, desembargador Benedito Helder e desembargador Sérgio. Desembargador Benedito, o senhor confirma o voto provisório lançado no sistema? Confirmo, Excelência. Obrigada. Desembargador Sérgio, o senhor também confirma? Confirmo. Só um minutinho. Estava dando um eco aqui. Confirmo, sim, desembargadora Vânia. Queria lhe pedir um favor. Pois não. Vendo aqui que os próximos, acho que são todos seus, do 9 até o 12. E eu volto a votar somente no 13 e no 14. Então, eu lhe peço permissão, eu acho que vocês já perceberam que eu fico com o áudio ligado aqui. Mas é para evitar, como eu não estou me ligando justamente porque não voto, então, para evitar algum trejeito aqui na câmera, eu vou lhe pedir licença só para desligar a câmera. O som vai ficar ligado aqui, tá certo? Que como nesses eu não voto. Então, tá bom, agradeço. Desembargador, fique à vontade. Então, eu vou anunciar a decisão. Foi por unanimidade, ordem denegada com recomendação ao juízo de origem. Doutora Edirlândia, muito obrigada. A sua presença, é sempre um prazer tê-la aqui e ouvi-la. Muito com obrigada. Seu poder de convencimento. Muito obrigada. É muito importante aí o retorno de Vossas Excelências. E, como falei, é sempre um aprendizado. Muito obrigada, é uma honra. Bom trabalho e até a próxima. Até a próxima, doutora Edirlândia. O número 9 é o habeas corpus 064-1342-31, que é o número 22 do roteiro. A Ana Amélia me passou um WhatsApp aqui informando que o doutor Marcelo Ortiz Silva de Oliveira, ele dispensa a sustentação oral. É isso, Ana Amélia? Sim, desembargadora. Ele enviou um e-mail declinando da sustentação, que não iria mais fazer.
Bom, então eu vou anunciar a decisão pelos votos lançados no sistema, pelo desembargador Eduardo Costa Fábio, desembargador Benedito, decisão por unanimidade, ordem denegada. O número 10 da pauta das sustentações é o número 15 do roteiro, é o habeas corpus 062066458, e esse é da minha relatoria. O advogado é o do doutor José William Costa da Silva. Doutor José Williams está presente? Presidente, doutor José William não entrou. Eu deixei ver se algum advogado se apresentava, porque como são vários advogados no escritório, Uhum. mas não. Não tem nenhum, né, até agora. Então, a gente passa para o seguinte, que é o de número... eu me perdi aqui, só um instante. Será o 11º. 9, 10, 11º. Então, é o 11º do roteiro das sustentações orais e o 5º do roteiro da pauta. Também de minha relatoria, o 062, 02, 44, 53. E o advogado é o doutor João Pedro Laurentino de Souza. Doutor João Pedro, outro advogado que represente... Não, Excelência, presidente, Pois não. na lista Não, aqui, desculpe, é o doutor advogado Matheus doutor Barreto de Matheus Souza. Barreto. Exatamente, desculpe, é isso mesmo. Eu vou anunciar outra vez, eu confundi aqui com outro processo. É o 062 20 24453 e o advogado é o doutor Matheus Barreto de Souza. É o número 11 da pauta de sustentações e o número 5 do roteiro. Doutor Matheus Barreto de Souza está presente, ou outro advogado que represente o paciente? Doutor Matheus esteve presente. Não sei se já saiu. Doutora, eu estou. Pronto. Seja bem-vindo, doutor Matheus. O senhor está com um eco. Doutor Matheus. Oi. Boa tarde. Boa tarde, doutor Matheus. Seja bem-vindo. E eu vou passar a leitura do relatório. Cuida-se de habeas corpus liberatório impetrado por Matheus Barreto de Souza em favor do paciente Carlos Jonathan Pereira da Costa, figurando como autoridade coatora o juiz de direito do 5º Núcleo Regional de Custódia e de Inquérito, sede em Sobral, Ceará. Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante na data de 10 de 12 de 2022 pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Sustenta que, abre aspas, o juiz que realizou a audiência de custódia e concedeu no mesmo processo e em mesma situação, liberdade provisória para o senhor Moisés Nascimento da Silva e decretou a prisão preventiva do senhor Carlos Jonathan Pereira da Costa, mesmo os dois estando na mesma situação pessoal, fecho aspas. Assim pleiteia a extensão de liberdade provisória concedida ao réu. Posteriormente, defende tese de inidoneidade da fundamentação que decretou a prisão preventiva por ausência dos requisitos autorizadores da medida, com possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Para tanto, aduz que a quantidade de drogas apreendida com o paciente não se amolda à pessoa que se destina à venda de entorpecente, pois, embora a suposta prática de drogas se daria na modalidade guardar, situação que não condiz com a mercancia, caracterizando o tráfico privilegiado. Em seguida, requer que sejam aplicadas as garantias legais as atenuantes do artigo 65, incisos 3 e linha D do Código Penal, e sejam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, tendo em vista a primariedade, residência fixa, bons antecedentes, pois inexiste anotação de crime processado com trânsito em julgado contra o suplicante, bem como não pertence à organização criminosa. Afirma que a autoridade impetrada não ofereceu oportunidade na audiência de custódia. Ainda sustenta o excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que
até o momento da impetração do right, o Ministério Público não ofereceu a denúncia. Assim, as folhas 110 pugna pela concessão da medida liminar em habeas corpus para relaxar ou revogar a prisão preventiva do paciente, com consequente expedição de alvará de soltura. No mérito, a confirmação da liminar requer ainda a intimação da sessão de julgamento. O pedido foi negado, o pedido liminar foi negado e a douta Procuradoria manifestou-se pelo parcial conhecimento do right e pela denegação da ordem na extensão cognoscível. É o relatório e eu, então, passo a palavra para o doutor Matheus. Boa tarde. Primeiramente, gostaria de saudar a todos os embargadores na pessoa da presidente e relatora deste HC. Gostaria de saudar também o excelentíssimo procurador que aqui se encontra, a Defensoria Pública, aos colegas advogados, a todos que estão aqui trabalhando, fazendo com que essa sessão ocorra. E dizer também que é sempre uma honra participar, e é sempre mais um aprendizado diante de pessoas altamente inteligentes que aqui se encontram. Primeiramente, citar sobre o presente processo, eu gostaria de fazer uma comparação de segurança jurídica que vivemos hoje no país. O que acontece? Fui eu que acompanhei esse processo na audiência de custódia, na qual a pessoa estava com 6,20 gramas de maconha e 3,70 gramas de cocaína, totalizando 9 gramas e pouco de entorpecentes. Eu fui para a custódia, o juiz, doutor Janailson, pela qual tenho o maior respeito, excelentíssimo doutor juiz de direito Janailson, decretou a preventiva, apenas se baseando na garantia da ordem pública. Ok. Semanas depois, eu fui chamado para acompanhar outra custódia. Consequentemente, e por coincidência, foi o mesmo juiz que realizou a custódia, na qual a pessoa também era primário, bons antecedentes e residência fixa nos mesmos moldes, só que essa pessoa estava com 125 gramas de ilícito, 103 gramas de maconha e 22 de cocaína. O que aconteceu? O promotor foi favorável, alegando que as medidas cautelares seriam suficientes, e o juiz concedeu a liberdade provisória. E o que acontece? Eu fiquei como? Que eu acompanhei um com menos quantidade, das mesmas situações, e ele não soltou, sendo o mesmo juiz. E até um ponto interessante, eu visitei a família desse Carlos Jonathan, que hoje acompanha o HC, e o pai dele falou: doutor, por que você está fazendo um processo? Porque fulano ali, nome Francisco Wellington, foi solto com quase 200 gramas de maconha, de drogas, e meu filho não foi, com 9. Eu disse: qual o nome da pessoa? Quando ele falou, eu falei: eu fui o advogado. O que a família falou? Doutor, e por que você não soltou meu filho? Então, assim, isso é um contexto para falar em segurança jurídica. Fica o questionamento: por quê? E com 10 vezes, na verdade, 12 vezes mais entorpecente foi solto, na mesma situação, e esse rapaz não. Vamos para outras situações. Nessa audiência, foram pegas 2 pessoas na prisão. O Moisés, ele foi liberado, também primário, por antecedentes, e não foi estendido a concessão para o meu cliente, nas mesmas situações. Então, também fica o questionamento. O que se debate aqui no habeas corpus, o que seria? É que não tem fundamento idôneo para a decretação da preventiva, pois o mesmo tem bons antecedentes, tem residência fixa, não se dedica à organização criminosa, a quantidade de drogas é baixíssima para a situação que vivemos hoje, inclusive por Camocim ser uma cidade litorânea, onde, querendo ou não, tem um fluxo grande de drogas. Então, assim, vejo que esse próprio tribunal, essa própria Câmara, já tem até um entendimento, já creio que consolidado nessas situações, de conceder liberdade provisória mediante medidas cautelares, até porque eu mesmo já vi vários processos, e o que se suplica aqui é que seja concedido, que seja demonstrado esse direito. Até o doutor Procurador de Justiça, na sua manifestação, se manifestou pela preventiva, continuar com a preventiva, mas não fez uma ponderação só apenas para garantir a ordem
pública. Mas aí fica o questionamento. O que seria garantia da ordem pública? Porque temos ou não segurança jurídica hoje em dia no Brasil? Gostaria também de retificar a questão que eu citei da audiência de custódia. A audiência de custódia houve sim. O excesso de prazo seria da denúncia não teria sido oferecido. Mas, num sucinto, presidente, esses são os sucos da defesa, que seja concedido revogação da prisão preventiva, por não ter fundamentação idônea para a decretação da mesma, tendo em vista que é primário, com os antecedentes, não se dedica à atividade criminosa, não respondeu nenhum processo nem quando menor. Inclusive, tem uma criança menor de idade que precisa de seus cuidados, é o único provedor do lar. Esses são os requerimentos e gostaria de agradecer a oportunidade e saudar a todos. Obrigada, doutor Matheus, e eu passo, então, a palavra ao doutor Domingos Sávio Amorim. O Ministério Público ratifica integralmente o parecer que se encontra acostado aos autos, Excelência. Obrigada, doutor Domingos Sávio, e eu, então, vou fazer aqui um brevíssimo cenário do fato. O habeas corpus reclama também excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, mas como nós vimos, o doutor Matheus nem falou nisso, porque já está nos autos, a denúncia já se encontra nos autos desde o dia 30 de janeiro de 2023. O doutor Matheus, ele faz a comparação tanto do CORREL quanto de outros processos, né? O outro processo que não está aqui nesse momento, não há como nós fazermos nenhum tipo de avaliação, porque nós não temos aqui as informações e nem seria o caso, não é pertinente no momento. Mas a situação do CORREL, ela é diferente porque o paciente, ele confessou que estava exatamente fazendo a traficância. Existe isso devidamente relatado no auto de flagrante. E o juiz, ele faz essa menção aqui com muita clareza. Ele diz: a situação do autuado Carlos Jonathan Pereira da Costa é diferente do outro autuado, pois há elementos que apontam sua atuação direta no crime em apuração, o que constou no depoimento da autoridade condutora, declarando que o autuado confessou a propriedade da droga e sua destinação ao comércio. Assim, embora não tenha antecedentes, a prisão preventiva se mostra necessária para a garantia da ordem pública, estando presentes os requisitos do artigo 312 e 313 do CPP, especialmente considerando a gravidade concreta da atividade relativa ao comércio de drogas. Portanto, essa é a diferença. O fato dele ser pai de criança menor de idade não foi abordado aqui no procedimento e nem na primeira instância, portanto, não há como ser avaliado agora nesse instante. Então, eu também peço licença para ler o caput da ementa. Habeas corpus, da ementa não, do projeto de ementa. Habeas corpus, tráfico de drogas, excesso de prazo no oferecimento da denúncia, constrangimento ilegal não evidenciado, superveniência do oferecimento da peça acusatória, perda do objeto, ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, decisão plenamente fundamentada na garantia da ordem pública, fumus comissis delicti e periculum in mora, demonstrados, risco concreto de reiteração delitiva, quantidade e variedade de drogas que demonstram o exercício mercante da traficância. É uma outra coisa que eu chamo a atenção, que está devidamente anotado nos autos. A quantidade de drogas não é uma quantidade tão ínfima, foram 6 trouxinhas de maconha, de 3 gramas e 70, 15 trouxinhas de cocaína, representando 6 gramas e 20, e a demonstrar o objetivo do comércio. Risco concreto de reiteração delitiva, quantidade e variedade de drogas que demonstram o exercício da mercância da traficância, modus operandi que revela a insuficiência e a inadequação da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, pleito de extensão do benefício concedido ao CORREL, a ausência de prévia submissão da matéria à autoridade impetrada, supressão de instância, não conhecimento, aferida de ofício a impossibilidade da aplicação do artigo 580 do CPP, condições fático-processuais diversas.
Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado na extensão cognoscível. É como voto. E votam comigo o desembargador Eduardo Costa Fábio e o desembargador Benedito Helder. Eu pergunto ao desembargador Eduardo Costa Fábio como vota Vossa Excelência. Obrigado, senhora presidente, cumprimentando e parabenizando aí o doutor Matheus pela sustentação. Eu ratifico o voto provisório no sentido de acompanhar Vossa Excelência, senhora presidente. Obrigada, desembargador Eduardo Costa Fábio, desembargador Benedito Helder, como vota Vossa Excelência. Pois não, Excelência, eu acompanho na íntegra o voto bem lançado de Vossa Excelência. Muito obrigada, e eu anuncio, então, o resultado. Decisão por unanimidade, ordem parcialmente conhecida e denegada. O de número 12 é o habeas corpus 064-167228, também da minha relatoria. E o advogado, agora sim, o doutor João Pedro Laurentino de Souza. Doutor João Pedro já apareceu aqui. Boa tarde, doutor João. Boa tarde, Excelência. Ok, então, pois não? À vontade. Eu vou, então, agora ler o habeas corpus, o relatório. Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por João Pedro Laurentino de Souza em favor do paciente Wesley Janiel dos Santos Lima, insurgindo-se em face da decisão proferida pelo juiz da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza, as folhas 0124, narra a parte impetrante que o paciente teve seu mandado de prisão cumprido em 25/12 de 2022 pela suposta prática de crime tipificado no artigo 2º, parágrafo 2º e 4º, inciso 1, da Lei 12.850 de 2013. Assim, o impetrante alega carência de prova de autoria e materialidade, bem como ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Para tanto, o impetrante pugna pela concessão de medida liminar em habeas corpus para que seja determinada a expedição do alvará de soltura em favor do paciente em face do suposto constrangimento ilegal suportado, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas. Documentação, folhas 25/99, o pedido liminar foi negado, as folhas 102 e 4, por não ter se verificado a presença dos requisitos autorizadores. A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem. É o que há de importante a relatar. E eu passo a palavra ao doutor João Pedro Laurentino para a sua sustentação oral. Boa tarde a todos aqui presentes. Minhas saudações à desembargadora presidente Vângela Fontinelli, relatora desse habeas corpus, e também estendo meus cumprimentos à pessoa do desembargador Sérgio Arruda, à pessoa do desembargador Eduardo Costa Fábio, o desembargador Benedito Helder, a doutora Ana Amélia e também ao nobre representante ministerial, o doutor Domingos Sá. Serei breve nas minhas palavras, já pela extensão da sessão e em respeito ao tempo dos integrantes aqui presentes. Excelências, eu utilizo da minha fala não apenas como exercício ao direito da arguição oral, mas como uma súplica perante a vossas excelências, porque sobre esse processo pairam impiedosas e desastrosas ilegalidades, talvez nunca reversíveis, por estarmos diante de uma clara injustiça, de forma que o paciente, de forma ilegal e devida, ele vem sendo acusado de integrar uma organização criminosa e, como consequência, ele vem tendo a sua liberdade restringida há quase 2 meses, de forma injusta. Ocorre, excelências, que esse jovem, ele vem incansavelmente tentando provar sua inocência desde que ele obteve conhecimento dos fatos, da imputação. Inclusive, antes mesmo dele sofrer a sua restrição da liberdade, ele já apresentou defesa nos autos, já se prontificou à justiça de imediato. Ocorre que a prisão à custódia preventiva, nesse caso, ela foge integralmente do propósito cautelar da garantia da ordem pública e da instrução processual, uma vez que ela se configura como um atentado à legítima justiça e à seriedade que norteiam as decisões desse tribunal.
Essa medida tão gravosa da restrição da liberdade, ela se fundamentou nos indícios suficientes de autoria e materialidade, os quais supostamente demonstraram que o paciente integraria a organização criminosa, sendo que, quero frisar a questão de existir uma única prova da ligação do paciente com a suposta organização criminosa, ser um número de telefone que integraria um grupo de WhatsApp da suposta organização, no qual esse número de telefone ele está cadastrado junto à operadora de telefonia com os dados do paciente. Número de telefone esse que o paciente desconhece na íntegra. Tampouco a sua participação nesses grupos de WhatsApp, pois não era detentor dessa linha. Então, a única relação com o paciente em relação ao processo é esse número telefônico. Inclusive, na nomeação do autor do telefone, do possuidor do número telefônico, é um apelido de um suposto DG. E o paciente em nada se comunica com esse apelido, por se chamar Wesley Janiel dos Santos Lima. Então, há provas cabais para provar que não existe relação nenhuma com esse telefone com a pessoa do paciente. Então, analisar todo esse contexto é até de nos causar uma certa revolta, porque pensamos, como alguém pode ser privado de sua liberdade, que é o segundo bem mais precioso que o nosso Deus nos proporcionou, pelo simples fato de um telefone estar cadastrado sobre seu CPF. E se a gente analisar ainda o contexto em que vivemos hoje, muito facilmente, criminosos possuem acesso aos nossos dados, principalmente pela era telefônica que vivemos, da tecnologia. Então, tudo essas informações se tornam muito fáceis na mão de pessoas que são maldosas e obtêm o dolo de cometer ilícitos. Então, em questão de minutos, essas pessoas podem emitir chip de celular, cartão de crédito e diversas outras formas que possam ludibriar a justiça. Então, nessa questão, é uma prova, é um levantamento que demonstra a fragilidade da prova, porque não existe sequer indícios razoáveis de autoria do delito. Em uma breve análise, é de fácil constatação que o juízo de piso ele vem decidindo de forma genérica e igualitária a todos os pedidos dos réus que estão envolvidos nesse processo. Cabendo destacar, claro, que o processo conta com mais de 90 réus. Assim, é evidente a ausência de análise individualizada da relação do paciente com os delitos que foram imputados. Trago ainda como prova de tamanha injustiça que o réu, a todo tempo, mostra conduta honrada e honesta, pois ele é um jovem primário de excelentes antecedentes, possuidor de residência fixa, inclusive foi nomeado diversos anos enquanto aluno destaque em razão do seu ótimo desempenho escolar, como já foram acostados nos autos, no pedido, todos os certificados que comprovam essa alegação. E podemos analisar e se faz importante frisar também, que durante o ano de 2022, foi o ano da sua prisão, esse jovem ele concluiu 9 cursos profissionalizantes e em instituições de ensino renomadas, como a Fundação Bradesco e o SESC e Senat. E, concomitante, ele possui emprego formal, ele exerce as suas funções de auxiliar de escritório e em uma empresa que é de grande porte na cidade. E o contrato que está estabelecido entre ele e a empresa já se mantém há mais de um ano. Inclusive, seus empregadores anseiam pelo seu retorno ao convívio em sociedade para que o vínculo empregatício seja contínuo. Porque o paciente, a todo momento, demonstrava uma confiança para com seus empregadores. Então, excelências, aqui estamos de frente a uma grande injustiça, pois temos um paciente que está com a sua liberdade restrita, sendo impedido de estudar, de trabalhar, por acusações que ligam minimamente ele a qualquer fato delituoso. Então, frente a
todas as minhas alegações, é notória a ausência de indício de autoria delitiva, bem como inexiste a necessidade da custódia preventiva, sendo essa a última ratio, sob a fundamentação da ordem pública e da instrução processual, por onde a defesa roga pela aplicação da justiça, uma vez presentes todos os requisitos legais, para que o paciente responda em liberdade e, em momento posterior, prove a sua inocência. Por fim, sob a seriedade e idoneidade que pairam as decisões desse respeitável Tribunal de Justiça e a magistralidade no exercício do labor de Vossas Excelências, que compõe essa Câmara Criminal, a defesa acredita na concessão da ordem como um meio único e necessário a evitar danos irreparáveis. Essa é a palavra da defesa e agradeço de antemão o espaço aqui disposto. Excelência, a senhora está sem um áudio. É verdade, doutor João Paulo. Obrigada. Eu agradeço a Vossa Excelência, doutor João Paulo, e passo a palavra para o doutor Domingos Sávio. Senhora presidente, a decisão judicial ela encontra-se alicerçada em investigação policial, onde surgiu o nome do paciente. Consequentemente, o juízo de primeiro grau entendeu por bem decretar e sustentar a prisão do paciente. O magistrado, que perto dos fatos merece ser prestigiado, razão pela qual nós insistimos em toto com o parecer acostado aos autos, no sentido de que seja denegada a ordem, Excelência. Obrigada, doutor Domingos Sávio. E, antes da leitura da proposta de emenda, eu começo por onde o doutor Sávio terminou. De fato, essa prisão, ela se deu com base em uma investigação longa da Polícia Civil. Não foi uma investigação de 1 mês, 2, não. Foi uma investigação, salvo engano, de 2 anos. Estavam investigando justamente a questão dos ataques que foram feitos, acho que, não me lembro o ano, mas as organizações criminosas que fizeram vários ataques pelo estado inteiro. Então, numa dessas apreensões de celulares, estava o celular do indivíduo que tem um apelido de Skank. E ele, nessa organização criminosa, ele tinha a função de executor de punições, porque ele era responsável por organizar caixinhas dos integrantes da facção. E aqueles que não contribuíam com a caixinha da organização, eles eram, então, severamente punidos. E há um número extenso, acho que perto de 100 integrantes dessa organização, e entre eles o Wesley Janiel dos Santos Lima, o DG, o irmão DG, está citado como participante integrante dessa organização. A questão da autoria aqui, o habeas corpus não comporta a via estreita da autoria, e agora eu vou fazer minhas palavras do desembargador Eduardo Costa Fava. Se no futuro isso for provado, como o doutor João Paulo trouxe aqui, não haverá nenhuma dificuldade em rever. Mas, por enquanto, nós não temos elementos nenhum para discutir a autoria, principalmente aqui no habeas corpus. E, como disse o doutor Sávio Amorim, a decisão é baseada em fatos que foram revelados nessa investigação, em relatório técnico bastante extensivo e bastante importante para desbaratar essa organização. Então, eu peço licença para fazer a leitura da parte negritada da ementa, da proposta de ementa, e se houver alguma necessidade de esclarecimento, eu farei. Habeas corpus, organização criminosa, tese negativa de autoria e materialidade, matéria insuscetível de cognição na via estreita do habeas corpus.
insurgência em face da decretação da prisão preventiva, inexistente constrangimento ilegal, decisão plenamente fundamentada no periculum libertatis, demonstrado pelo paciente, necessidade de desestruturação da organização criminosa, insuficiência e inadequação na aplicação de medidas cautelares diversas, habeas corpus parcialmente conhecido e ordem denegada na extensão cognoscível. Esse é o meu voto, e votam comigo o desembargador Eduardo Costa Fávero, o desembargador Benedito Helder. Desembargador Eduardo, como vota Vossa Excelência? Obrigado, senhora presidente, também cumprimentando o doutor João Pedro Laurentino. Eu acompanho Vossa Excelência integralmente. Obrigada. Desembargador Benedito Helder, como vota Vossa Excelência? Excelência, eu acompanho integralmente o seu voto. Brilhante voto, por sinal. Muito obrigada. E eu vou anunciar o resultado. Decisão por unanimidade, ordem parcialmente conhecida e denegada. Obrigada, doutor João Pedro, parabéns pela sua sustentação e até uma outra oportunidade. Eu que agradeço. Abraço a todos. O número 13 da lista das sustentações é o habeas corpus 062030511. E a relatoria é do desembargador Eduardo Costa Fava e o advogado é o do doutor José Crisóstomo Barroso Ibiapina. Doutor Ibiapina, está presente? Excelência, até agora o doutor Ibiapina não entrou na sala. Não entrou. Não. Então, vamos, ao final, pedir, né, retornar. Então, vamos passar para o 14, é o habeas corpus 062-055289, o 55 do roteiro, também da relatoria do desembargador Eduardo Costa Fava, e o advogado é o doutor Francisco Livelton Lopes Marcelino. Eu já vi doutor Livelton aqui. Boa tarde, doutor Livelton. Boa tarde a todos. Seja bem-vindo. Desembargador Eduardo Costa Fava, o senhor tem a palavra. Obrigado, senhora presidente. Também cumprimento o doutor Livelton. Você dá leitura do relatório. Só um instante. Trata-se de ação de habeas corpus com pedido liminar, impetrado por Francisco Livelton Lopes Marcelino, em favor de José Fabiano de Castro Teixeira, contra suposto constrangimento ilegal praticado pelo juiz de direito da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da comarca de Fortaleza, nos autos do processo 027488609-2021. Consta na inicial que no dia 27 de outubro de 2021, o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 1º da Lei 96.398, 171, parágrafo 2º-A, 180, 288, 297, combinado com os artigos 69 e 61, inciso 1º, todos do Código Penal brasileiro. No dia 29 de outubro de 2021, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. Segundo as peças do procedimento de investigação, a prisão em flagrante do paciente, juntamente de outro investigado, ocasionou na apreensão de centenas de cartões de créditos fraudulentos, diversas maquinetas de cartão, notebooks, dentre outros materiais supostamente relacionados a práticas dos delitos em série de forma continuada. Alega, pois, o impetrante, inicialmente, suposto constrangimento ilegal, recentemente suportado pelo réu, ante a negativa do juiz de dar o mesmo por citado, ainda que este tenha comparecido espontaneamente ao processo. E a necessidade de análise por esta Corte de Justiça Estadual acerca da possibilidade da concessão de medidas cautelares diversas da prisão ao paciente, conforme expressa a disposição legal, o PP, artigo 282, combinado com artigo 319. Aduz assim, de forma mais aprofundada, o excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o senhor José Fabiano de Castro Teixeira encontra-se encarcerado há mais de 1 ano e 3 meses, em face da suspensão do processo pela interposição de recurso em sentido estrito por um dos réus contra a decisão do juiz da 2ª Vara Criminal de Fortaleza, que declinou da competência para processar e julgar ação penal em comento. Relata que, em 13 de janeiro de 2023, acatando manifestação ministerial, o magistrado da qual determinou que o feito aguarde na secretaria o retorno do recurso em sentido estrito já apreciado por esta 2ª Câmara Criminal, em sessão de julgamento ocorrida no dia 16 de 11 de 2022.
Afirma, portanto, que desde o dia 1º de 6 de 2022, a ação penal encontra-se paralisada sem que para isso tenha contribuído, mesmo que minimamente, a defesa. Conclui postulando a concessão da ordem liminarmente e, no mérito, a sua confirmação para que seja determinada a conclusão da instrução processual, bem como seja revogada a prisão preventiva, convertendo-se esta em medidas cautelares nos exatos termos do artigo 319 do CPP. Documentos diversos, anexos às folhas 21/708, autos distribuídos por prevenção HC 063 6092 51/2021, pleito liminar indeferido, às folhas 701 e 714, informações prestadas pelo juiz impetrado às folhas 718 e 720, parecer da da Procuradoria-Geral de Justiça, às folhas 724 e 731, manifestando pelo não conhecimento do right. É o relatório, senhora presidente, devolvo-lhe a palavra para o encaminhamento das sustentações orais. Obrigada, desembargador Eduardo Costa Fava. Então, eu passo a palavra para o doutor Livelton para fazer sua sustentação oral pelo prazo regulamentar. Excelentíssima senhora presidente, desembargadora Vângela Fontinelli, excelentíssimo senhor desembargador Eduardo Costa Fava, relator desse habeas corpus, excelentíssimo desembargador Sérgio Parente, excelentíssimo senhor desembargador Benedito Helder, excelentíssimo senhor procurador Sávio Amorim, todos os meus colegas e minhas colegas aqui presentes, eventuários da Justiça, eu saúdo a todos e desejo-lhes boa tarde. Bom, o desembargador Costa Fava fez um relatório aí da nossa impetração, onde muito já foi dito, e eu não vou repetir, desembargador, porque vejo o avançado da hora e o número de sustentações, e queria só realçar que todas as vezes em que precisei ser atendido por qualquer um desses desembargadores da Câmara, sempre fui muito bem atendido, sempre com presteza e agilidade, né? Então, assim, eu acho até uma injustiça dizer que um desembargador, principalmente dessa Câmara, não leu ou que não teve tempo de ler um habeas corpus, porque mais do que ser atendido, todas as vezes em que eu fui atendido, o desembargador sabia do que estava falando, portanto, havia lido e lido detalhadamente. Não só o relator, como todos os outros, né? Dito isso, eu queria só realçar, desembargador Costa Fava, que desde 1º de junho de 22, esse processo está parado, sem que a defesa tenha contribuído para isso. Então, o parecer ministerial vem pugnar pelo não conhecimento da ordem, dizendo que essa ordem se confunde com a que foi requerida no habeas corpus de número 064-0439, dígito 93.2022. E eu queria dizer que naquele habeas corpus, diferentemente do que diz o Ministério Público, o objeto não era o mesmo. Lá estava se falando que a VEDOC há 5 meses estava concluso o pedido de relaxamento de prisão, que simplesmente não era analisado. Nesse aqui, não. Nesse aqui houve uma ordem, sabe-se lá por quê, do juízo, para que o feito ficasse sobrestado na vara até que se julgasse um recurso em sentido estrito, que há muito já foi julgado pelo tribunal, inclusive já transitou em julgado, não é? E agora, renovando a situação, mesmo que fosse causa de não conhecimento, pelo que a gente não acredita que seja, poderia ser concedido de ofício a ordem. Não só por esse fato que está sendo narrado, mas pelo que aconteceu na última sexta-feira e que já está devidamente relatado nos autos. Que agora, pela 100ª vez, o juiz pede que o Ministério Público se manifeste sobre um possível aditamento da denúncia. E o Ministério Público agora acredita. Pediu que os autos desçam à delegacia para que seja complementada a investigação. Ora, excelências, o réu, hoje já é réu, porque já tem denúncia, foi denunciado em novembro de 21. Ele não colaborou em nada para essa paralisação do processo, em nada. E simplesmente, esse filme de mau gosto continua fazendo com que o processo fique parado. Não existe razão nenhuma para esse processo estar parado. Quem está preso, vamos dizer que ele, que é réu confesso, apesar de ter sido preso com centenas de cartões, de tudo, ele é réu confesso. Vamos dizer que ele fosse condenado. Tenho certeza, excelências, que ele já estaria partindo para uma progressão de regime. Porque a essa altura já se vão 1 ano e 5 meses praticamente de prisão. 1 ano e 5 meses preso, provisoriamente. E o Ministério Público, obviamente, que trabalhando com muita seriedade, mas nesse caso, sendo extremamente relaxado.
O juiz manda intimar, olha, cadê? Vocês vão ou não vão aditar a denúncia? Por que isso? Porque o juiz da VDOC, desde o início, vem dizendo que a competência não é dele, porque não há nada que ligue o caso a uma organização criminosa. E o Ministério Público simplesmente vai dizer, não, por isso, por aquilo, mas não adita a denúncia. Não toma para si, o tribunal já decidiu que a competência é daquela vara, então não há mais que se discutir. Se vai ou não ser aditada a denúncia, ok, mas que se prossiga. Excelências, não é demora para concluir, não, é que não começou ainda a instrução criminal. Isso é um absurdo. O camarada está preso desde 2021, não se iniciou a instrução criminal. Isso é brincar com a liberdade, é brincar com o jurisdicionado. Excelências, eu já estou caminhando para a conclusão. Eu agora, recentemente, tive uma disciplina no meu mestrado com um professor, com um ministro que acabou de se aposentar do STJ, e ele dizia a seguinte coisa: olha, parece-me que os tribunais hoje, tanto que a gente viu outro dia um ministro fazendo, salvo engano, foi na sexta Câmara, o ministro no STJ dizendo que não aguentava mais 45 sustentações orais numa sessão, vários processos. Então ele dizia, olha, isso aí não é nada não, isso aí é o seguinte, cada um tem o seu próprio processo penal. O Tribunal de Justiça aplica o Código de Processo Penal, aquele que está posto. Mas a VDOC, ela está aplicando o Código de Processo Penal próprio dela. Não tem pressa não, vamos com calma. O camarada está preso, mas vamos com calma. Não, é porque o recurso de sentido estrito, que não tem efeito suspensivo, não, mas a gente para e espera, o réu está preso, mas deixa ele preso lá, a gente espera que o tribunal resolva o recurso. O tribunal diz que é dele a competência. Não, mas o Ministério Público vê aí, isso é a nossa mesma competência. Excelências, eu estou falando de forma coloquial, mas é para ilustrar de uma forma menos dura a realidade que se enfrenta. Não pode o sujeito, os fins não justificam os meios. Se ele realmente é criminoso, se ele realmente é perigoso, se ele realmente precisa estar preso, pois conclua a instrução criminal, aplique a pena, mas provisoriamente preso esse tempo todo. Me desculpem, excelências, com todo respeito, mas isso é um absurdo. Isso é falta de respeito com o jurisdicionado. Não pode se ter um Código de Processo Penal em paralelo, não. Nós temos que cumprir o que está lá na lei. Foi denunciado, inicia-se a instrução criminal, inicia-se a persecução penal. E não fica nessa. Ministério Público, me diz aí, Ministério Público, como é que vai ser? Né? O desembargador Escosa Fava, quando eu fui entregar memoriais, até disse, doutor, a gente faz o que pode, mas eu não posso mandar que o Ministério Público vá para frente, não. E eu até disse, brincando, a modéstia é sua, o tribunal está aí para isso. Vossa Excelência é o relator. E é mesmo, desembargador, ou se põe freio nessa situação, ou se dá um freio de arrumação, ou não sei onde é que vamos parar, não. Não adianta, Excelência, se eu estou dizendo de quem está com a fivela do cinto, ralada de tanto ir em balcão de vara. Não adianta o tribunal, isso eu estou dizendo na prática, dizer, olhe com as recomendações de praxe para que se dê celeridade. Vossa Excelência, desembargador Escosa Fava, quando negou a liminar, já mandou a recomendação para que a vara agilizasse com a instrução. O que foi que foi feito? Absolutamente nada. Não estou dizendo que a sua ordem não tem valor, não estou dizendo isso, de jeito nenhum. O que eu estou dizendo é que a vara criou um Código de Processo Penal próprio e isso tem que ser corrigido. 1 ano e 5 meses preso provisoriamente. E agora, mandar o processo TC para a delegacia para continuar a investigação, Excelências, o que é que tem a ver, Excelência? Já está denunciado. O que tem que ser feito é a instrução criminal. Então, Excelências, que se for o caso, se Vossa Excelência, desembargador Escosa Fava, estiver trazendo seu voto no sentido de não conhecer do habeas corpus, que Vossa Excelência possa encaminhar o voto também para que seja concedido de ofício. Haja vista que é flagrante a ilegalidade. Haja vista que ele está preso há mais tempo do que deveria provisoriamente. Por fim, cumpre dizer que, apesar de ele já ter outras condenações, já foi extinta a punibilidade, porque ele já cumpriu todas. Tá? E nada, os fins não justificam os meios. Nada justifica que a pessoa esteja presa há tanto tempo sem sequer ter iniciado a instrução criminal. Era essa a manifestação da defesa. Peço que seja conhecido e provido para que seja concedida a ordem. Obrigado, Excelência. Obrigada, doutor Livelton. E eu passo a palavra ao doutor Domingos Sávio Amorim.
Pois bem, levando-se em conta que se trata de matéria já apreciada em ordem de habeas corpus anteriormente denegada, o Ministério Público reforça o parecer lançado nos autos, no sentido de que não seja conhecida a presente impetração, Excelência. Obrigada, doutor Domingos Sávio, e eu devolvo a palavra ao desembargador Eduardo. Obrigado, senhora Resposta, presidente. Cumprimento aqui o doutor Livelto, também o doutor Domingos Sávio. Esse processo, esse habeas corpus, acho que é o segundo, né? Nós tivemos aí o julgamento de um conflito negativo, e logo em seguida nós tivemos o julgamento de um réis, julgado na mesma sessão. Quando foi em janeiro, houve a impetração do habeas corpus. Este habeas corpus que hoje estamos julgando, ele foi impetrado dia 17 de janeiro, hoje nós já estamos julgando, ou seja, um julgamento de mérito em menos de um mês. E aqui eu quero louvar de antemão a todos os colegas, tanto a secretaria como o gabinete, também os gabinetes de mais pares. Com relação ao mérito, doutor Livelto, a gente precisa ter consciência também do funcionamento da VEDOC. São 5 juízes, numa vara desafiadora, com várias operações. Agora mesmo nós estamos definindo concessão de ordem de habeas corpus. Hoje, Vossa Excelência viu aqui, tanto na operação Caça-Poeira, como na operação Anular. Só na operação Anular são 356 presos. Ah, mas eu não tenho nada a ver com isso. A gente precisa ver também que o sistema está caminhando, né? O fato novo a justificar, e aqui eu concordo com Vossa Excelência, de que houve uma manifestação do Ministério Público de retorno dos autos à delegacia após a aprovação do funcionamento da Câmara. É o poder do Ministério Público. Nós, no habeas corpus, e aqui o voto vem exatamente disso, a gente reconhece o eventual excesso, mas há valores também a ser ponderados. Então, peço ainda uma compreensão de que a gente aguarde mais um pouco, né? A gente aguarde mais um pouco, para que a gente também não pode se restringir única e exclusivamente a lapso temporal. Quer dizer, o habeas corpus anterior foi julgado no dia 20, salvo melhor compreensão, dia 25 de janeiro, né? No dia 10/2, o Ministério Público pleiteou a devolução dos autos à delegacia. Então, vamos aguardar um pouco, né? Se a gente se vincular meramente à questão, eu não vejo, com todo respeito, eu não vejo que essa atitude tenha uma aptidão bastante para configurar um fato novo tão relevante a desnaturar o que a Câmara reconheceu há menos de 20 dias. Então, eu acho que o voto é no sentido, reconheço e louvo a atuação na defesa, pela forma combatente que tem protegido aqui os interesses do paciente, mas me parece que a situação é de prudência, ninguém pode deixar de levar em especial consideração a gravidade do delito, o comportamento do paciente. Então, todos esses elementos já foram apreciados recentemente. Então, esse habeas corpus está sendo amparado única e exclusivamente no fato do Ministério Público ter solicitado a devolução dos autos à delegacia. A meu sentir, salvo melhor compreensão, com todo respeito, não vejo a aptidão jurídica necessária para reconhecer o excesso. Então, eu vou proceder aqui à leitura do voto, da chamada dos votos, né? Apenas as emendas, e me coloco à inteira disposição dos eminentes pares para eventuais esclarecimentos. Habeas corpus penal e processo penal, estelionato, associação criminosa, falsificação de documento público e receptação, artigo 171, parágrafo 2º-A, 288, 297, 180, todos do Código Penal Brasileiro, prisão preventiva. 1. Nulidade ante a ofensa negativa do juiz de considerar o paciente citado, mesmo após seu comparecimento espontâneo. Não acolhimento. Mero equívoco da defesa, demonstrada a ciência inequívoca do acusado através de citação regular.
efetivada por meio de oficial de justiça, finalidade da lei atingida, resposta à acusação ofertada no prazo legal, cerceamento de defesa, inexistência, ausência de prejuízo. 2. Tese de carência de fundamentação apta para a manutenção do decreto prisional e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Não conhecimento, coisa julgada, repetição de pedidos, matérias já apreciadas no HC anterior, HC 064-04-3993 de 2022, julgado no dia 25 de janeiro de 2023. 3. Tese de excesso de prazo na formação da culpa, não conhecimento, pleito idêntico formulado no bojo do HC, reportado julgado na sessão do dia 25/1, ou seja, 8 dias após a impetração, a presente interpretação, né? Inexistência de fatos novos, elementos aptos a alterar a situação fática, considerando que já reconhecida por esta egrégia Corte de Justiça Estadual a demora na tramitação do feito, acima do razoavelmente aceito, porém com a necessidade de manutenção da segregação cautelar. Então, é nesse sentido que eu mantenho o entendimento anterior, não obstante esse posicionamento do Ministério Público de solicitar. Então, pedindo as respeitosas vênias, entendimento da defesa, mas é no sentido ordem parcialmente conhecida e na extensão cognoscivo denegada no presente cenário. É como voto, senhora presidente. Microfone, senhora presidente. Obrigada, desembargador Eduardo Escoça Fava. Votam com Vossa Excelência, desembargador Benedito Helder e o desembargador Sérgio. Desembargador Benedito, como vota? Excelência, diante das observações luminosas, né, posso dizer assim, do desembargador relator, e mais ainda do projeto de ementa, que rebate ponto a ponto as teses bem levantadas pelo douto advogado, eu não vejo outra solução a não ser acompanhar o voto do eminente relator. Obrigada, desembargador Benedito Helder. Desembargador Sérgio, como vota Vossa Excelência? Eu mantenho, presidente, o voto que proferi no sistema, acompanhando o relator. Obrigada, desembargador Sérgio. Eu vou anunciar o resultado. Decisão por unanimidade, ordem parcialmente conhecida e denegada. Obrigada, doutor Livelton, e até uma próxima vez. Até em breve. Obrigado a todos, obrigado pela celeridade. Boa tarde. Boa tarde. Agora, o número 15, é o 24 do roteiro, e é o habeas corpus 064-159604, de minha relatoria, e o advogado é o doutor Alisson Queiroz Assunção. Doutor Alisson, o senhor está presente? Boa tarde. Sim, senhora. Boa tarde, doutor Alisson, seja bem-vindo. E eu vou fazer aqui a leitura do relatório. Trata-se de habeas corpus impetrado por Alisson Queiroz Assunção em favor do paciente José Hilton Nascimento da Silva, insurgindo-se em face do constrangimento ilegal imputado ao juiz de direito da Vara Única Criminal de Morada Nova. Colho dos autos que o paciente foi condenado a pena de 6 anos e 2 meses e 20 dias de reclusão, mais pagamento de 86 dias multas em regime inicial semiaberto pela prática dos crimes previstos no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2, combinado com o artigo 70, ambos do Código Penal Brasileiro. As folhas 1, 12 sustentam impetrante tese de ausência de indícios de autoria, ao fundamento de que, abre aspas, ocorreram diversas contradições por parte das vítimas, onde reconhecem 2 elementos no inquérito policial e na instrução falham a memória e retificam o depoimento alegando não haver certeza quanto à participação destes. Logo depois, afirmam que não resta dúvida que o paciente, senhor José Hilton, era quem portava a arma de fogo no cometimento do crime. Entretanto, no inquérito policial, informam que esse era moreno e baixo. Contudo, na instrução dizem ser alto e moreno, página 7. Fecha aspas.
ainda afirma que desculpe, não fecha aspas, ainda afirma que a assinatura contida no seu termo de interrogatório em sede policial, no qual contém confissão acerca do crime, não condiz com a assinatura do seu documento de identidade, fecha aspas. Aduz o descumprimento do artigo 226 do Código de Processo Penal, visto que somente os suspeitos foram postos para reconhecimento e que não observaram a importância de colocar outras pessoas com a semelhança dos suspeitos para que não houvesse dúvidas. Afirma que o paciente foi identificado erroneamente, apontado como baixo moreno e, em outra ocasião, alto moreno. Foi posto ao reconhecimento somente e não houve individualização destes, nem mesmo a presença de outros com sua semelhança. Destarte aduz que inexistem provas suficientes para a condenação do paciente, uma vez que não houve apreensão dos objetos do roubo e o termo de confissão da prática do crime não condiz com sua assinatura. Ao final, requer que seja concedida medida liminar de habeas corpus preventivo para que seja expedido o contramandado de prisão, concedendo-se a absolvição do paciente. No mérito, pleiteia a concessão de medida liminar em definitivo, documentação acostada às folhas 13 e 17, pedido liminar foi negado, e a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus. Esse é o relatório. E eu passo, então, a palavra ao doutor Alisson Queiroz, pelo tempo regulamentar, para a sua sustentação oral. Muito boa tarde, bom fim de tarde já, né? Excelentíssima senhora presidente desta egrégia Câmara, inclusive relatora neste IHC, estendo os meus cumprimentos aos senhores desembargadores revisores, ao membro do Ministério Público, aos serventuários da Justiça e aos colegas advogados presentes nesta sessão. Bom, o processo ele conta com 10 anos de tramitação. Vale frisar aqui que desses 10 anos, após o acontecido, o paciente saiu, né, da localidade ali onde ele morava e veio para Fortaleza. Aí, em Fortaleza, ele conseguiu um emprego, que é uma prestadora de serviço para o município de Fortaleza, onde ele trabalha já há 8 anos. E eu entendo que essa pena a qual lhe foi imputada, ela irá lhe prejudicar, porque o regime é o semiaberto, são 6 anos, 2 meses e 20 dias, e ele futuramente, se for recolhido à prisão, irá perder o emprego, e estamos aqui quebrando a ideia de ressocialização. Bom, dando início, eu começo a afirmar que é cabível o habeas corpus neste caso, porque estamos diante de uma flagrante ilegalidade. Como a desembargadora Vângela já relatou, as irregularidades são o descumprimento do artigo 226 do Código de Processo Penal, onde não foi observado o reconhecimento dos suspeitos. Não foi observado porque foi realizado somente com os suspeitos do cometimento do crime e não foi posto para reconhecimento outras pessoas que teriam ou têm semelhança com os suspeitos. Enfim, existe também um termo de confissão em sede policial que uma suposta assinatura do paciente, onde consta lá uma letra de forma, e o paciente, em todos os seus documentos, ele assina de maneira cursiva. Bom, recente, no caso ontem, né, dia 14, há um entendimento firmado pela 6ª turma do STJ que cabe habeas corpus após o trânsito em julgado, desde que ausente revisão criminal, que é o caso aqui que estamos debatendo. Em hipóteses excepcionais, desde que os fatos a serem apreciados sejam incontroversos. É o HC 761-799. Bom, Vossas Excelências, como a desembargadora já relatou todos os fatos, né, eu vou citar apenas aqui uma resolução do CNJ, até porque a sustentação visa o reconhecimento que foi feito da maneira inadequada e a assinatura no termo de confissão.
Os fatos já foi narrado, né, como já falei anteriormente. Vou relatar aqui a resolução do CNJ, que é a resolução número 209, é uma portaria, no caso, perdão, de 2021. Fala assim: com o passar dos anos, viu-se que 83% dos casos, o reconhecimento de pessoas é feito de maneira equivocada, como é o caso aqui. Vossas Excelências, o reconhecimento das vítimas divergem sobre a altura do paciente, e geralmente está incluso nesses 83% dos casos que as pessoas apontadas como autoras ou partícipes dos crimes eram negras e assim reforça o racismo estrutural. Por fim, a portaria só ratifica o que diz o artigo 226 do Código de Processo Penal. Fala que o suspeito deve ser alinhado com outras 4 pessoas alheias ao fato investigado, sendo semelhante entre si, o que não foi observado neste processo, né? E se for um reconhecimento fotográfico, exige-se a imagem de outros que também tenham semelhança entre si, ou seja, são a imagem do possível suspeito alinhado mais a 4 outras pessoas. Quero aqui destacar um entendimento também do STJ, perdão, o HC 598-886/SC. Abre aspas. A inobservância de tal procedimento, ou seja, do artigo 226, que prega pelo reconhecimento de pessoas, enseja a nulidade da prova e não pode servir de lastro para sua condenação, fecha aspas. Agora eu quero também destacar do STF, sobre também o tema, é o RHC 206846/SP. Abre aspas. A inobservância do procedimento descrito na norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação da prisão cautelar, mesmo que seja refeito em juízo, fecha aspas. O reconhecimento aqui foi feito somente em inquérito policial e não seguindo o artigo 226. Já encaminhando para o fim, eu rogo pela absolvição com base no artigo 386, inciso 7º, porque não existe prova suficiente para condenar o paciente. E aplicando-se aqui o indúbio pro réu. Pede-se a concessão da ordem de habeas corpus preventivo com absolvição do paciente. Vossas Excelências, muito bom fim de tarde, já quase boa noite, e essa é a palavra da defesa. Obrigada, doutor Alisson, e eu passo, então, a palavra para o doutor Domingos Sávio. Pois não, Excelência, a pretensão de ilegalidade na condenação do paciente, aqui trazida pelo impetrante, não deve ser conhecida em razão de se tratar o habeas corpus da via inadequada para tal discussão. Isto posto, reafirmamos o que já foi lançado no parecer, pelo não conhecimento da impetração, Excelência. Obrigada, doutor Domingos Sávio, e eu vou fazer a leitura da proposta de ementa. Acho que ela é esclarecedora, acho que ficou bem compreendido para todos do que se trata, e se houver necessidade, eu farei, então, tirarei as dúvidas que porventura possam surgir. Habeas corpus, roubo majorado, artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1, combinado com o artigo 70, ambos do Código Penal. Tese de ausência de indícios de autoria e nulidade de reconhecimento pessoal em dissonância com o artigo 226 do CPP. Pleito de absolvição. Discussão não comportada, revolvimento fático probatório não comportado pela via estreita do habeas corpus, supedâneo à revisão criminal, via eleita imprópria, constrangimento ilegal não configurado. Inicialmente, observo que o impetrante utiliza meio inidôneo para requerer a absolvição do paciente ante o que considera ser o reconhecimento de nulidades processuais e ausência de indícios de autoria delitiva.
Tratando-se de matéria deduzida na presente impetração de resignação quanto à condenação transitada em julgado, imposta ao suplicante, mostra-se inviável o exame da pretensão por meio da presente ação constitucional, devendo a mesma ser pleiteada através de ação própria, qual seja a revisão criminal ainda na sessão ainda. nos termos do artigo 621 do Código de Processo Penal. 2. Além disso, não se trata de via adequada para análise de questões mais profundas, principalmente, como no caso, no que diz respeito ao reconhecimento de nulidade ocorrida antes mesmo do início da persecução criminal, bem como a aferição de indícios de autoria do crime, constituindo matérias que vão além dos limites da restrita ação constitucional, pois implicaria o reexame da sentença, exigindo uma nova avaliação do acervo probatório, situação não comportada na via letra do habeas corpus. Ainda não verifico evidente ilegalidade a ensejar a concessão de ofício do presente right em relação às matérias aduzidas. No que se refere à tese de nulidade e reconhecimento pessoal, conforme entendimento do STJ, tal procedimento, ainda que realizado em desacordo com o artigo 226 do CPP, quando corroborado por outros elementos probatórios, este submetido na fase judicial ao crivo do contraditório da ampla defesa, não está apto a ensejar a absolvição do réu. Em caso a aferição da sentença condenatória, sem aprofundar o mérito da questão ou exercer o reexame do acervo probatório, restou evidente que o juiz primevo fundamentou sua decisão não apenas no mero reconhecimento pessoal do paciente, mas sim em depoimentos das testemunhas de acusação corroborados pelo conjunto fático probatório, demonstrados assim os indícios de autoria delitiva. Habeas corpus não conhecido. Esse é o meu voto, e votam comigo o desembargador Eduardo Costa Fávaro e o desembargador Benedito Helder. Desembargador Eduardo, como vota Vossa Excelência? Obrigado, senhora presidente. Também cumprimento aqui o doutor Alisson Queiroz. Parabenizo pela sustentação oral, mas, no mérito, não tenho como me afastar do brilhante voto eminente relatora. De sorte, senhora presidente, que acompanho na íntegra o seu voto. Obrigada, desembargador Eduardo Costa Fávaro. Desembargador Benedito Helder? Eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Muito obrigada, desembargador Benedito. Eu anuncio a decisão por unanimidade, ordem não conhecida. Doutor Alisson, muito obrigada, parabéns aí pela sua sustentação e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde. O número 16 da lista das sustentações, o 21 do roteiro, também é de minha relatoria. É o habeas corpus 064-127566, e a advogada é a doutora Thalia ou Thalia? Lara Soares Conde. Thalia. Thalia, seja bem-vinda, boa noite, né? Já estamos à noite, já posso dar boa noite. Boa noite, doutora Thalia. Eu vou ler, então, o relatório, em seguida passo a palavra à senhora e ao doutor Domingos Sávio para a sustentação oral. Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por Thalia Lara Soares Conde em favor do paciente Francisco André Alves da Silva, insurgindo-se em face da decisão proferida pelo juiz de direito da Vara Única da Comarca de Chorozinho. As folhas 1:30 narra a parte impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente desde 25 de 1 de 2021 pela suposta prática de crimes tipificados no artigo 121.2, inciso 1, 3, 4 e 5, combinado com 211, ambos do Código Penal, combinado com o artigo 2º, parágrafo 2º e 4º, inciso 1, da Lei 12.850 de 2013, sem qualquer previsão para a prolação da sentença. Assim, o impetrante alega excesso de prazo na formação da culpa e ausência de fundamentação idônea por inexistência dos requisitos autorizadores da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente. Para tanto, a impetrante pugna pela concessão de medida liminar em habeas corpus para que seja determinada a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, com ou sem aplicação de medidas cautelares. Pedido liminar negado, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem. Doutora Thalia, passo a palavra a Vossa Excelência pelo tempo regulamentar para a sua sustentação oral.
Primeiramente, gostaria de cumprimentar a excelentíssima senhora relatora, presidente doutora Vângela Fontinelli, bem como aos demais senhores desembargadores, os demais integrantes dessa Câmara. Cumprimentar aos servidores e aos colegas advogados, também ao procurador de Justiça, doutor Domingos, que, embora litiguemos em polos opostos, tenho bastante apreço e respeito. Sem mais delongas, prometo ser mais breve possível, o que trago em apreciação dessa colenda Câmara é uma ação constitucional de habeas corpus, advindo da comarca de Chorozinho, onde o paciente encontra-se preso preventivamente desde 25 de maio de 2021. Foi designado a primeira audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de fevereiro de 2022, ou seja, 10 meses após esse indivíduo ter sido preso, onde esta não ocorreu. Foi remarcado para 20 de 4 de 2022, onde também não ocorreu, e pela terceira vez foi marcada para 27 de julho de 2022. Lembrando que todas essas remarcações não se deram por culpa desta defesa. Pois bem, após abrir o prazo para alegações finais, que somente foi aberto em setembro de 2022, essa defesa apresentou em 2/9, no prazo legal, ocasião em que a defesa de um dos acusados não se manifestou para apresentar as razões finais, tardando ainda mais aquele feito. Momento em que o juiz de piso poderia ter destituído aquela referida defesa, que estava causando a demora, e ter admitido um defensor público para poder assumir aquela lide. E assim o magistrado não fez. Pelo contrário, ficou mandando ofícios e ofícios e ofícios, e nada desses ofícios voltarem. Assim, até que um outro advogado particular assumiu a defesa daquele outro acusado, e assim petrou os memoriais. Ocorre, doutos desembargadores, que estamos aqui há quase 2 anos, aproximadamente 600 dias, onde o acusado encontra-se preso preventivamente, melhor dizendo, 7 meses sem sentença. A última vez em que esse magistrado se manifestou no processo foi avaliando o decreto preventivo, na data de 1º de novembro de 2022, inclusive utilizando, decisão genérica, os mesmos argumentos utilizados para manter a preventiva de todos os outros acusados. Assim, ferindo mais um princípio, que seria o da individualização da pena. Inclusive, fez um Ctrl-C, Ctrl-V na decisão da outra juíza que estava no caso, né? E, inclusive, inúmeras vezes, esta causística tentou contato com a vara ou com o magistrado para que desse celeridade a esse feito. Entretanto, todas essas vezes se mantiveram sem sucesso. Inclusive, coloquei os prints nos autos do HC. Eles alegam que o magistrado é correspondente a outras comarcas e tudo mais. Ok, embora entenda-se que trata de um processo complexo, com muitos acusados, não justifica essa demora irrazoável do órgão estatal de cumprir com seu mister. Haja vista está se tratando de uma pessoa inocente, que está presa. Sem querer aqui adentrar o mérito, mas cabe salientar que atualmente temos um absurdo número de presos preventivos aqui no estado do Ceará. Além dos demais casos ocorridos no sistema prisional, como os últimos ocorridos no ano de 2022 e um último agora há 15 dias atrás, onde inclusive foi noticiado de um preso sendo ferido por outro dentro do sistema prisional. Pode até aqui não ser o caso, mas levando em questão o fato da dignidade da pessoa humana, este indivíduo que está hoje preso preventivamente há tanto tempo, nunca mais terá sua dignidade recuperada, se assim for provada sua inocência. Este indivíduo está sujeito não somente à insegurança penitenciária, como foi provada, mas também à insegurança jurídica. Estamos tratando de um pai de família, provedor do lar, marido, pai de 2 filhas menores de 12 anos. Os únicos processos que esse indivíduo possuiu um dia, foi absolvido por falta de provas, primário, de bons antecedentes, possui endereço fixo, possui a profissão lícita e compromete-se em cooperar com toda a persecução penal.
Ora, nobres julgadores, em nenhum momento desses atos processuais o Ministério Público comprovou a acusação realizada em desfavor do paciente, para que essa necessidade de garantia de ordem pública fosse mantida. Para que essa garantia de ordem pública pudesse ser mantida, deve-se comprovar a periculosidade do paciente, e assim não fez. Não trouxeram fatos novos. O paciente não pode permanecer custodiado porque não estão presentes aqui os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Tampouco foram apontados os motivos concretos que dão razão a essa custódia cautelar. É cristalino, doutos julgadores, que essa demora injustificada do judiciário na formação da culpa configura-se como um constrangimento ilegal, devendo essa prisão ser relaxada de imediato. É inaceitável a antecipação desse juízo de culpabilidade. Nota-se aqui uma plena violação do princípio da presunção de inocência. O paciente carece, precisa de uma resposta do judiciário, que não se vem obtendo. É um apelo dos familiares desta defesa e do próprio acusado, que este não tenha sua dignidade ferida pela morosidade judiciária e está vindo a sofrer as consequências do sistema prisional. Ante a presença do fumus boniuris, do periculum in mora, requer, vossas excelências, com fulcro no artigo 5º, inciso 57, 61, 65, 66 e 68 e artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, e artigos 647, 648, inciso 1, 4, concominado com o artigo 282, 282, parágrafo 6º, 310, inciso 3º, 315, 316, parágrafo único, 319, todos do Código de Processo Penal, que seja concedido ao paciente a presente ordem de habeas corpus para o relaxamento da prisão em face da ausência de fundamentação na revisão da prisão preventiva e a demora injustificada na prolação da sentença. Subsidiariamente, a possibilidade de medidas cautelares diversas de prisão, caso seja justificado ainda a garantia de ordem pública. Dito isto, é a presente sustentação oral. Muito obrigada. Obrigada, doutora Thalia. E eu, já de antemão, parabenizo aí Vossa Excelência pela desenvoltura, pela eloquência com que faz a sua sustentação oral. É muito bom ver uma jurista tão jovem, com uma atuação tão digna. Obrigada. Então, passo a palavra ao doutor Domingos Sávio para a sua sustentação oral, que igualmente tem eloquência, veemência, desenvoltura, só que ele já estava há alguns anos nesse caminho. A única diferença é essa. Não estou lhe chamando de velho, viu, doutor Sávio? Não, realmente eu reconheço que falta a juventude da doutora Lara, não é? Sinal, um requisito precioso dos tempos atuais. É verdade. Mas, Excelência, diretamente aqui a impetração, verifica-se que se trata de um caso complexo, por contar com 5 réus, e isso encontra-se plenamente justificado, até mesmo nos autos há um empenho do magistrado, presidente do processo. Isto posto, o Ministério Público, ainda levando-se em conta a gravidade do caso em tela, o Ministério Público opina pela denegação da ordem, Excelência. Obrigada, doutor Sávio, e eu vou fazer uma brevíssima menção ao fato. Ele é, de fato, uma questão complexa, tem muitos réus, e ao paciente é imputado a autoria de vários homicídios e de tráfico de drogas na região do Chorozinho. A ele é imputado a condição de mandante de vários homicídios. E essa é uma das razões da fundamentação da manutenção da segregação cautelar do paciente. Dito isso, eu vou fazer aqui a leitura da proposta de ementa para ser em seguida julgada pelos meus pares. Habeas corpus, homicídio qualificado, ocultação de cadáver, organização criminosa, tese de excesso de prazo na formação da culpa, razoabilidade dos prazos, pluralidade de réus, súmula número 15 do TJCE, instrução encerrada.
Súmula 52 do STJ, ausência de desídia imputada à autoridade impetrada. Aplicação do princípio da proibição à proteção do deficiente do Estado, paciente com ação penal em andamento, súmula número 52 do TJCE. Tese de ausência de fundamentação idônea da manutenção da prisão preventiva. Decisão plenamente fundamentada no periculum libertatis, demonstrado pelo paciente, insuficiência e inadequação na aplicação de medidas cautelares diversas. As teses suscitadas no presente remédio constitucional concentram-se no excesso de prazo da formação da culpa, e nós já vimos que a instrução está encerrada, e a ausência de fundamentação idônea por inexistência dos requisitos autorizadores da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente. A decisão está fundamentada nos fundamentos que eu declinei agora há pouco a respeito de ser o paciente o chefe de uma organização criminosa na cidade de Chorozinho, como mandante de vários homicídios e como traficante de drogas. Em análise à sequência dos atos processuais mencionados, identifico que não há elemento capaz de indicar o excesso de prazo na segregação cautelar, imputando a demora na instrução processual, pois os atos foram diligentemente praticados pelo magistrado responsável pela sua condução, em estrita observância ao devido processo legal e à razoável duração do processo, de forma que inexiste constrangimento ilegal capaz de ensejar a ordem liberatória, uma vez que a pluralidade de denunciados, ou seja, 6, com advogados distintos, e a complexidade do feito justificam os prazos globalmente considerados nos termos da súmula 15 do TJCE. Colho ainda dos autos 00-100-2792-2020-806-0068, que a instrução teve início em 20 de 4 de 2022, folha 449-451. Tendo sido encerrada em 27 de 5 de 2022, folha 497-499. Já tendo o paciente apresentado memoriais em 2 de setembro de 2022. Portanto, com o término da instrução, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, consoante a súmula 52 do STJ. Em cognição à tese de ausência de fundamentação idônea da decisão que manteve a prisão preventiva, constato que a autoridade impetrada firmou seu posicionamento acerca da necessidade de manutenção da prisão preventiva em fatos concretos e suficientes para atestar o perigo à ordem pública em razão da periculosidade do paciente, da gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva, não se vislumbrando qualquer fato novo que possibilite a revogação da prisão cautelar. O fumus commissi delicti resta demonstrado nos autos originários e fundamentado na decisão de decreto preventivo a partir do laudo pericial, dos depoimentos dos acusados e das testemunhas, sendo o paciente apontado como líder criminoso local e mandante de crime de homicídio, atuando como comandante do tráfico de drogas em Chorozinho. Constato em consulta ao sistema Cancún a periculosidade específica do paciente que possui outras ações penais em andamento, conforme se identifica nos autos números 00-100-28-77-28, 06-0068 e 00-101-40-46-28-06-0068, ambos por homicídio qualificado. E o 00-10-64-32-2019.06-0068, tráfico de drogas, circunstância que seja a proteção da ordem pública, consoante se infere do disposto na súmula 52 do TJCE. Verifico, portanto, a necessidade do paciente permanecer custodiado, enfatizando a inadequação e a ineficiência na aplicação de medidas cautelares diversas, pois a prisão preventiva é medida imprescindível à manutenção da ordem pública. Por isso, a medida extrema de segregação cumpre a aplicação do princípio da proteção deficiente do Estado. Habeas corpus conhecido, ordem denegada, é como voto. E eu indago ao desembargador Eduardo Escossa Fava como vota Vossa Excelência. Obrigado, senhora presidente. Também cumprimento a doutora Lara e, no mérito, acompanho integralmente Vossa Excelência. Obrigada, desembargador Eduardo Escossa Fava. Desembargador Benedito Helder, como vota Vossa Excelência? Excelência, inicialmente, eu louvo e parabenizo a atuação da jovem e nobre advogada, né? Que mesmo diante
de fatos delituosos que são imputados ao seu cliente, mesmo assim ela conseguiu fazer uma defesa que tornou o processo que nós estamos discutindo e julgando mais leve, né? Mas, mesmo assim, eu me acosto ao voto de Vossa Excelência. Acompanho o voto. Muito obrigada, desembargador Benedito Helder. Eu anuncio a decisão por unanimidade, ordem denegada. Doutora Thalia Lara, um prazer conhecer Vossa Excelência. Igualmente, Espero doutora. um abraço e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Bom, nós temos ainda aqui por votar mais 3 processos, o habeas corpus 06203-6059, e que a advogada é a doutora Rayane. Ela se encontra? Não, Excelência, ela não veio. Então, eu vou anunciar o resultado. Decisão por unanimidade, ordem denegada. Temos também ainda, sem votação, o habeas corpus 062-06-6458, cujo advogado é o doutor José William Costa da Silva. Doutor José William se encontra? Também não, doutor Zé William não entrou. Então, eu vou anunciar o resultado. Decisão por unanimidade, ordem denegada. E mais um processo, o habeas corpus 06203-0511, cujo advogado é o doutor José Crisóstomo Barroso Ibiapina. Doutor Ibiapina se encontra? Também não, Excelência. Então, eu anuncio o resultado. Decisão por unanimidade, ordem não conhecida. E assim vencemos a nossa pauta. São 18h35, eu julgava que nós iríamos até depois das 20 horas, né? Mas, graças a Deus, vencemos mais um dia, mais uma pauta, e vamos cedo para nossos lares. Eu indago algum requerimento? Sim, senhora presidente. Pois não, doutor desembargador Eduardo Costa Fábio. Gostaria de propor um voto de congratulações à eminente desembargadora Graça Quental. Hoje Muito bem lembrado. Eu tenho informações no site que a última sessão dela também está se despedindo. A desembargadora Graça exerceu com afinco e dedicação a magistratura. Deixa aí com tinta indelével uma grande história, principalmente notabilizada pelo caráter humanístico na sua atuação enquanto magistrado. Todos de acordo? De acordo. De acordo. Ministério Público se acosta? Também, Excelência, nos acostamos. Pois é. Eu queria só fazer aí, dar o meu testemunho. Eu trabalhei com a desembargadora Graça na comarca de Canindé. Apesar de não ter sido muito tempo, mas o pouco tempo foi marcante. Justamente por isso que o desembargador Eduardo Costa Fava disse, pelas decisões tomadas pelo humanismo dela, pela preocupação que ela tinha com a justiça, não só com o direito positivo, mas com a justiça em si. Então, eu fico muito feliz de dela ser lembrada nesse momento, e lamento muito que o jurisdicionado percam, nesse momento, a sua força de trabalho técnico, mas eu tenho certeza que o Tribunal de Justiça vai encontrar uma forma de trazer manter a desembargadora Graça trabalhando conosco, né? Então, mais algum requerimento? Então, eu declaro encerrada essa sessão do dia 15 de fevereiro de 2023, a nossa 4ª sessão ordinária. Um grande abraço a todos, obrigada, uma boa noite, bom descanso.